Tragédia. Imagens proibidas hoje às 9h09. Padre Pio previu com exatidão. O que foi dito por ele durante a madrugada de um dia chuvoso, poucos tiveram coragem de anotar. E menos ainda, fé suficiente para aceitar. Ele não gritava. Ele não forçava. Ele apenas olhava e, em silêncio, a alma de quem o escutava se abria. E quem não acreditava, sentia o frio subir pela espinha. O tempo corre, a terra geme, e as palavras que foram seladas estão agora diante de você. Mas atenção, esse aviso não é para todos. Só escute até o final, se você sentir que alguma coisa te chama. Uma saudade que não tem nome, um aperto no peito que não tem explicação. Porque o que vem a seguir pode ser demais para alguns corações. Padre Pio falava de tempos onde os olhos não enxergariam mais o mal, porque o mal se vestiria de bem. Falava de noites em que as orações deixariam de subir, por estarem presas dentro de bocas amargas. E de dias em que as mães rezariam, chorando pelos filhos vivos, como se estivessem mortos. Você já sentiu isso? Já chorou por alguém que ainda respira, mas que parece ter perdido a alma? Pois então, talvez você já esteja vivendo o que ele previu. Talvez você esteja entre os poucos que ainda sentem o peso da verdade. E se sentiu um arrepio enquanto ouve isso, não fuja. As igrejas continuariam abertas, mas seus altares estariam frios. As cruzes brilhariam como ouro, mas sem peso, sem sangue, sem sacrifício. E os fiéis seriam entretidos, não tocados. Cantariam, mas não seriam curados. Você percebeu isso também? Já entrou num templo e saiu mais vazio do que entrou? É disso que ele falava, não de prédios ou doutrinas, mas de corações. De corações que deixaram de se dobrar, de famílias que já não oram juntas, de pais que não sabem mais abençoar seus filhos, de filhos que zombam do nome do pai. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Padre Pio dizia que haveria um tempo em que os mortos estariam mais vivos que muitos vivos, porque ao menos os mortos esperam pela ressurreição. Mas os vivos se perderam em distrações, em mentiras, em vaidades que não brilham. Ele via isso. Ele sentia o cheiro da alma adoecida. E quando perguntavam se ainda havia esperança, ele dizia: mas só para quem volta. Só para quem desce antes de querer subir. Só para quem rasga o orgulho como se fosse um manto velho e se apresenta nu diante de Deus. Você consegue fazer isso? Ou ainda se esconde atrás da rotina, da pressa, do medo de parecer fraco? Pois se é isso que te prende, saiba que é exatamente por esse nó que começa a cura. Porque Padre Pio não falava com os fortes. Ele olhava nos olhos dos quebrados, dos cansados, dos que choram no escuro enquanto todos dormem. Era para esses que ele guardava suas palavras mais perigosas. E é isso que você está ouvindo agora. Um eco de algo que o mundo tentou calar, mas que ainda pulsa no coração de quem crê. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Ele previa uma escuridão que viria sem aviso, sem trovão, sem anúncio. Um silêncio mortal, onde até os pássaros parariam de cantar, onde até os relógios hesitariam, e dizia: não temam as trevas que vêm de fora, temam as que surgem dentro do peito. Você sente isso? Aquele momento em que tudo parece calmo demais, como se o mundo estivesse prendendo a respiração antes do grito. É esse o momento que ele viu. E talvez seja esse o momento que você está vivendo agora. Mas escute, ainda há tempo.
Haverá lamentos, dizia ele, lamentos que atravessarão paredes, gritos que ninguém mais conseguirá fingir que não ouviu. Mas entre esses sons haverá uma voz mansa, uma voz que não se impõe, mas que também não se cala. E essa voz é a que está tentando te alcançar agora. Você pode escolher ignorá-la, pode seguir rolando, trocando de vídeo, fingindo que isso não te pertence. Mas algo em você já sabe que esse chamado não é comum, que esse conteúdo não apareceu por acaso e que talvez essa seja a sua última chance de ouvir com o coração aberto. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Ele falava de mães que se ajoelhariam sozinhas na cozinha enquanto os filhos zombam da fé. De maridos que esconderiam sua angústia atrás de sorrisos frios. De idosos que olhariam para o céu e perguntariam se Deus ainda está ouvindo. E respondia com algo tão simples, mas tão forte. Se o mundo não te escuta, fale com o céu. Ele nunca ficou surdo. Somos nós que endurecemos o coração. Quantas vezes você já sentiu esse silêncio? Quantas vezes orou e sentiu como se falasse com uma parede? Mas agora, nesse momento, algo se abriu. Não na tela, em você. Porque esse tipo de dor, essa saudade sem nome, essa sede que não passa, ela só pode ser preenchida por uma coisa: presença. E é isso que Padre Pio dizia. Que quando a presença chega, o medo foge. Que quando a luz entra, o desespero perde a força. Que quando a fé é verdadeira, ela estremece até os alicerces do inferno. Mas para isso, precisa haver entrega, não de palavras, de alma. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você já notou como os sinais estão por toda parte? Não falo de teorias, nem de catástrofes anunciadas por jornais. Falo do silêncio no olhar das pessoas, da falta de esperança nos corredores dos hospitais, da tristeza disfarçada de força em tantas mulheres que sustentam tudo, mas por dentro estão desabando. E são essas que Padre Pio mais sentia. Ele dizia: há uma força divina escondida nas que choram em silêncio. Talvez você seja uma delas. Talvez essa força esteja te chamando agora. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E se você ainda estiver aqui, é porque algo dentro de você não desistiu. Porque esse tipo de palavra não é fácil de ouvir. Ela não massageia, ela confronta, mas também cura. Porque Padre Pio não oferecia promessas vazias, ele apontava para a cruz. Ele falava da dor com coragem e da esperança com reverência. Porque ele sabia que a salvação nunca viria sem um confronto com aquilo que nos aprisiona por dentro. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Você já percebeu como nos últimos tempos tudo parece mais frio? Não o clima, mas as relações. As palavras perderam o peso. Os olhares se desviam e até as orações parecem ecoar em um céu que não responde. Mas Padre Pio diz que isso aconteceria. Que um tempo chegaria onde as pessoas estariam rodeadas de vozes, mas sentiriam um silêncio absoluto na alma. Um tempo onde o amor esfriaria e o coração seria substituído por uma aparência. E talvez seja por isso que você sente esse vazio que te persegue, mesmo rodeado de gente. Você disfarça, mas no fundo sabe que algo te chama.
algo além desse mundo. Haverá um dia, dizia ele, em que até os fiéis se cansariam de esperar, e nesse cansaço iriam buscar atalhos, caminhos mais fáceis, igrejas que oferecem conforto, mas não confrontam, pregações que massageiam, mas não transformam, orações repetidas sem coração. E o perigo disso, segundo ele, não seria o abandono da fé, seria manter uma fé sem essência, como um corpo sem alma. E isso é o que ele chamava de morte espiritual, a mais perigosa de todas, porque ela engana, porque ela se disfarça, porque ela te faz pensar que está tudo bem, até que o chão desaparece. Você sente que está nessa fronteira, nem distante o bastante para se dizer perdido, nem perto o bastante para se sentir salvo? Pois Padre Pio falava exatamente com pessoas assim, com os que carregam fé no bolso, mas medo no peito, com os que sentem vergonha de admitir que estão cansados. E é nesse cansaço que o inimigo sussurra. Ele não grita, ele seduz. Ele se apresenta como resposta quando tudo parece sem saída, e muitos têm caído, não por maldade, mas por desespero. Mas há uma saída, não fácil, não popular, mas real. E começa agora, não quando o vídeo acabar, não amanhã, agora. Porque se você está ouvindo isso, não é coincidência, é chamado. E não importa o que você viveu, o que fez, o que perdeu, se há um sopro de vida em você, há chance de retorno. Mas precisa querer, precisa romper com a distração, precisa desligar a dúvida e acender a alma. Porque o tempo está correndo e o que foi previsto está se cumprindo. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. Ele via imagens, não do futuro como quem lê um roteiro, mas como quem sente o sabor do amanhã. Ele dizia que os olhos espirituais se abririam em poucos, e que esses poucos seriam ridicularizados, desacreditados, isolados, mas seriam também os que sustentariam o céu com suas orações. Você se sente assim? Às vezes sozinho na fé, questionado por confiar, zombado por crer? Então você é um dos que ele viu. E isso não é um fardo, é uma honra. Mas é preciso vigiar, porque os enganos agora vêm bem vestidos, com discursos doces, com sinais mentirosos, e muitos, muitos cairão, não por ignorância, mas por quererem um Deus que se encaixe em seus desejos. Não o Deus que é, mas o que gostariam que fosse, e é por isso que esse conteúdo é tão importante, porque ele não suaviza, ele não mascara, ele mostra, ele expõe, e só quem tem coragem de ver pode ser curado. Ele dizia que viriam noites em que as casas estariam acesas, mas sem luz, onde os filhos estariam vivos, mas sem alma, onde os casamentos durariam, mas sem amor, onde a fé seria um símbolo, não uma chama. E você já percebeu isso? Já olhou ao redor e sentiu que algo está faltando, mesmo quando tudo parece no lugar? Pois é disso que ele falava. De um mundo onde tudo funciona, mas nada pulsa. Onde a alma foi trocada por status, por pressa, por distração. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Mas não é tarde. Não enquanto houver quem escute, quem pare, quem chore, porque as lágrimas verdadeiras ainda movem o céu. Padre Pio dizia que há orações que gritam mais do que vozes, e que quando a dor é sincera, ela toca o coração de Deus. Você tem orado assim? Ou tem apenas repetido palavras? Porque talvez, no fundo, você só esteja esperando alguém te lembrar que ainda dá tempo. E é isso que esse vídeo está fazendo. Não trazendo novidades, mas reacendendo algo que já é seu, algo que estava adormecido. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém,
Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Ele via também o tempo em que os dons seriam vendidos, onde profetas se tornariam celebridades, onde os púlpitos virariam palcos, onde o nome de Deus seria usado, mas não reverenciado, e chorava por isso, porque sabia que os simples, os quebrantados, os anônimos, esses seriam deixados de lado. Mas eram exatamente os que carregavam o fogo verdadeiro. Talvez você não tenha seguidores, talvez nem seja ouvido dentro da sua própria casa, mas sua oração, se for verdadeira, estremece o invisível. E é isso que precisa ser lembrado, que Deus não ouve vozes, Ele ouve corações. E se o seu está quebrado, então você está mais perto do céu do que imagina. Mas precisa agir, precisa buscar, precisa parar de fingir que está tudo bem quando não está. Porque o maior engano do inimigo hoje é convencer você de que a sua dor não é importante. Que Deus tem coisa mais urgente para cuidar, que Ele está longe. Isso é mentira, Ele está perto, mas só se aproxima de quem reconhece a própria fraqueza. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Padre Pio dizia que a maior tragédia não seria o colapso da economia, nem as guerras, nem os terremotos. Seria o esquecimento da eternidade. O viver como se a alma não existisse, o rir da santidade, o brincar com o pecado, e isso já está acontecendo. Você vê isso nos olhos das pessoas, na forma como tratam o sagrado, como zombam do que antes era intocável. E isso parte o coração de Deus, mas também desperta os que ainda amam, os que ainda esperam, os que ainda oram. Você é um desses? Então acorde, fortaleça-se. Não espere o caos bater na sua porta para dobrar os joelhos, porque ele virá. Padre Pio não falava para assustar, ele falava para preparar, e tudo que foi dito por ele está se cumprindo. Lentamente, silenciosamente, mas com precisão. Ele previa doenças que confundiriam os médicos, guerras sem soldados, pólvora invisível, gritos sem som, morte sem explicação, não como castigo, mas como alerta. Um alerta que poucos teriam coragem de ouvir. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. E talvez você esteja ouvindo isso com um nó na garganta, com os olhos marejados, com aquela sensação de que algo maior está acontecendo. Não lute contra isso. É o seu espírito reagindo. É a sua alma dizendo: chega. Chega de viver no raso. Chega de sobreviver quando se pode viver com propósito. Chega de fingir força quando tudo está desmoronando por dentro. Deus vê isso. Padre Pio via isso. E foi por isso que ele deixou essas palavras, para que chegassem até você agora. Ele falava de sinais no céu, de noites sem estrelas, de crianças que veriam o invisível, de mulheres que sonhariam com coisas que ainda não aconteceram e que tudo isso seria aviso, mas muitos, presos na correria, ignorariam. Você já teve sonhos estranhos? Já sentiu presenças sem entender? Já teve aquela sensação de que algo está prestes a acontecer, mas não sabe o quê? Não descarte isso. Talvez seja o Espírito tentando te preparar, te alertar, te salvar. Ele dizia também que o perigo não viria só da maldade declarada, mas da bondade fingida, que muitos seriam enganados por rostos sorridentes, por palavras bonitas, por promessas suaves, e que os corações já cansados, já machucados, aceitariam qualquer toque como cura, sem perceber que estavam abraçando o engano. Você já sentiu isso? Já confiou em alguém ou em algo achando que era a resposta, e só percebeu depois que era armadilha? Pois Padre Pio falava desses dias. Dias em que o engano teria cheiro de paz e aparência de luz. Mas por dentro, podridão.
Ele via com clareza um tempo onde os filhos se voltariam contra os pais, e os pais silenciariam diante da frieza dos filhos, onde a autoridade espiritual seria ridicularizada e a verdade rejeitada com ódio. Você vê isso? Dentro da sua casa, da sua vizinhança, talvez até dentro de si. E isso não é só um problema social, é espiritual. É um espírito de confusão que está sendo liberado, e muitos não percebem porque estão distraídos demais, ocupados demais, adormecidos demais. Mas há uma forma de vencer essa névoa. Padre Pio chamava de vigília silenciosa. Não é um ritual, não é uma prática, é um estado de alma. Um lugar onde a oração se transforma em escudo, onde o jejum se transforma em espada, onde o silêncio se transforma em grito no céu. E só os que estão nesse lugar percebem o que realmente está acontecendo ao redor. Porque quando o coração está atento, até o vento carrega sinais, até o sono traz mensagens, até o silêncio se torna aviso. Não pense que isso é exagero. O próprio Padre Pio sofreu por isso. Suas visões não foram recebidas com alegria. Ele foi calado, perseguido, isolado. Porque a verdade, quando vem rasgando o véu, incomoda. Mas ele não parou. Ele continuou escrevendo, orando, chorando, intercedendo por almas que ele nem conhecia, inclusive a sua. Sim, ele já sabia que esse tempo chegaria e que você estaria ouvindo essas palavras agora. Ele via os rostos, ele sentia os nomes, ele chorava pelas dores que você ainda nem tinha vivido. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Mas entenda, esse chamado não se repete. Não há garantias de que você ouvirá isso de novo, porque o céu fala, mas nem sempre repete, e aqueles que ignoram o chamado podem não ouvir outro. Por isso, não trate isso como mais um vídeo, mais uma história, mais uma emoção. Isso é semente espiritual. E como toda semente, ela pode gerar frutos eternos, ou morrer sufocada se não for acolhida agora. Porque o tempo da misericórdia está acabando. Lentamente, mas com certeza. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio falava também sobre o juízo que começa pela casa de Deus. Isso quer dizer que os que se dizem cristãos, os que frequentam igrejas, os que proclamam fé, serão os primeiros a ser testados. Porque o fogo purifica, mas também revela. E muitos que parecem firmes ruirão, não porque Deus quer destruí-los, mas porque o que não está firmado na rocha cai. E é por isso que você precisa estar desperto, não só em oração, mas em vigilância, porque até os escolhidos serão provados, até os justos serão peneirados. Você está pronto para isso? Ou ainda está esperando que tudo passe, que tudo se acalme, que o mundo volte ao normal? Padre Pio dizia, o normal não voltará, porque nunca foi santo. E é essa a verdade que muitos recusam. O que está por vir não é um retorno, é um confronto, uma separação entre os que servem e os que fingem, entre os que creem e os que apenas falam de fé. E você? Onde estará quando esse momento chegar? Ele via imagens que gelavam a espinha, igrejas fechadas, fiéis sendo perseguidos, crianças sendo ensinadas a rejeitar a cruz, homens sendo forçados a negar sua fé, mulheres sendo silenciadas por orarem. E antes que você ache isso exagerado, olhe ao redor, veja as notícias, observe os sinais. Eles não estão escondidos, estão escancarados, mas muitos ainda não querem ver. Preferem o conforto da ignorância, o silêncio da negação, até que seja tarde.
Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E o que dizer das doenças, das dores invisíveis, dos diagnósticos que não fazem sentido? Ele dizia que uma enfermidade espiritual se espalharia pela terra, que corpos pareceriam saudáveis, mas por dentro haveria escuridão, depressão, ansiedade, pânico. Tudo isso ele já previa. Não como condições clínicas apenas, mas como sintomas de uma alma afastada do Criador. Uma alma que grita, mas ninguém escuta. Uma alma que está sendo esmagada pela ausência de verdade. Você sente isso? Aquela sensação de que está tudo errado, mas não sabe por onde começar a consertar? Aquela dor que não aparece nos exames? Aquele cansaço que não passa com sono? Pois isso tem nome. É guerra espiritual, é pressão invisível. E se você sente, é porque você importa, é porque sua alma tem valor, é porque há algo em você que ameaça o inferno. E é por isso que ele tenta te silenciar, te isolar, te adoecer, te convencer de que nada vai mudar. Mas vai. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa, mas só se você lutar, não com armas nem com gritos, mas com fé, com entrega, com renúncia. Renúncia de tudo aquilo que te puxa para longe do sagrado, porque o tempo agora é de decisão. E essa decisão não é sobre religião, é sobre vida ou morte, sobre luz ou trevas, sobre eternidade ou perdição. Padre Pio dizia que cada escolha diária constrói o destino eterno e que ignorar isso é cavar a própria ruína com as próprias mãos. E quando tudo isso acontecer, e já está acontecendo, só haverá dois tipos de pessoas: as que se prepararam e as que zombaram, as que jejuaram e as que riram, as que oraram em secreto e as que buscaram aplausos, as que choraram por arrependimento e as que se orgulharam da própria cegueira. Em qual grupo você estará? Porque o tempo de decidir é agora. Depois, não haverá mais tempo, apenas consequências. Padre Pio terminava muitas de suas mensagens com silêncio, não porque não tivesse mais o que dizer, mas porque sabia que o verdadeiro eco da palavra acontece no coração. E é isso que está acontecendo com você agora. Um eco, uma inquietação, uma chama, talvez tímida, talvez fraca, mas ainda acesa. E se ela ainda está viva, então há esperança. Mas só se você proteger essa chama, só se você se levantar, só se você responder. Você sente que há algo em você tentando apagar essa chama? Algo que sussurra que é tarde demais, que você não é digno, que não adianta tentar. Isso não vem de Deus, isso vem da escuridão. Padre Pio alertava que uma das maiores mentiras do inimigo seria convencer as almas cansadas de que elas já estavam perdidas. Mas a verdade é outra. Os que choram ainda têm salvação. Os que sentem dor ainda têm sensibilidade. Os que estão quebrados ainda podem ser refeitos pelas mãos divinas. É esse quebrantamento que o céu procura, não o orgulho polido que se esconde atrás de aparências. E é agora, nesse exato momento, que você precisa prestar atenção como nunca antes. Porque a maior batalha não é do lado de fora, é aí dentro, no seu íntimo. A batalha é entre quem você é e quem o mundo te forçou a ser. Entre o silêncio que você carrega e o grito que sua alma quer soltar.
entre as promessas que você ouviu quando era criança e o vazio que sente hoje em meio a uma vida que parece ter esquecido de você. Não ignore isso, não passe por cima disso. Essa dor tem nome, e mais que isso, tem direção. Ela aponta para o alto. Padre Pio dizia que nos últimos tempos Deus falaria com os que menos esperam ouvir, que os mais feridos seriam os primeiros a entender, que os esquecidos seriam os mais escolhidos. Isso te inclui, mesmo que ninguém te olhe, mesmo que você tenha sido descartado por outros, mesmo que você sinta que não é mais necessário, a sua existência ainda pulsa com um propósito que vai muito além do que você imagina, mas precisa dar o primeiro passo. Precisa se permitir acreditar novamente. Precisa, ainda que trêmulo, dizer: Senhor, eu estou ouvindo. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Você sabe o que é o verdadeiro arrependimento? Não é sentir culpa, não é remorso. É o grito silencioso que o coração solta quando reconhece o quanto se afastou e o quanto deseja voltar. Padre Pio dizia que esse grito tem mais poder do que 1000 sermões, porque quando uma alma se dobra diante de Deus com verdade, o céu se inclina para escutar. E não importa quanta sujeira você carrega, quanta escuridão passou, quantas decisões erradas tomou, o que importa é o agora, esse momento em que tudo pode mudar se você decidir não endurecer. Ele alertava sobre um tipo de escuridão que não apaga a luz ao redor, mas apaga a luz dentro. E essa é a pior, porque te faz continuar vivendo, trabalhando, sorrindo, mas por dentro tudo está sem sentido. É como se a alma estivesse em luto por algo que você nem sabe o que perdeu. E essa sensação, esse vazio gelado, é exatamente o que ele via nas visões. Milhões caminhando como se tudo estivesse bem, mas por dentro, mortos. Mortos em vida. Mortos na fé. Mortos de esperança. Você já se sentiu assim? Já acordou sem vontade de tentar? Já se olhou no espelho sem se reconhecer? Já sentiu que até Deus se calou? Se sim, você não está só. E mais, você está entre os escolhidos. Porque os que ouvem esse chamado no meio da dor são os únicos capazes de dar uma resposta verdadeira. Padre Pio dizia que os que sofrem em silêncio são os que mais tocam o coração de Cristo. E é por isso que você ainda está aqui. É por isso que essas palavras estão te atravessando. Porque elas foram feitas para você. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Agora escute com atenção. Ele viu em oração casas sendo invadidas por uma presença invisível. Não eram ladrões, não eram doenças. Era algo espiritual. Algo que tirava a paz, a alegria, a saúde. Algo que destruía relacionamentos, algo que entrava pelas telas, pelas palavras, pelos pensamentos. E essas casas só eram protegidas por uma coisa: oração verdadeira, não decorada, não por obrigação, mas por entrega. Oração feita com lágrima, com clamor, com o joelho no chão. E talvez seja isso que está faltando aí onde você vive. Talvez o que está destruindo tudo não seja visível. Padre Pio dizia que quando a escuridão entra, ela não anuncia, ela se instala em silêncio. E quando você percebe, já está tudo desordenado. O filho se revolta, a esposa adoece, o marido se isola, a rotina vira peso e a alma vai murchando, devagar, sem grito. Por isso, o alerta dele era tão claro: vigiem, porque muitos já estão sendo tomados e nem sabem. Estão vivos por fora, mas espiritualmente paralisados.
E quando a paralisia alcança o espírito, o corpo vira um fardo. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E se você sente que isso está acontecendo com você, não se desespere, porque esse vídeo não é o fim. Ele é o aviso antes da salvação. Ele é a trombeta antes do milagre. Ele é a voz antes do abraço divino. Mas só para quem escuta, só para quem não desvia o olhar, só para quem entende que não está aqui por acaso. Tem algo se movendo agora, algo que não é visível, mas que pode ser sentido. É o Espírito se aproximando, esperando sua resposta. Você percebe os sinais? Sonhos repetitivos, pressentimentos, inquietações que não cessam. Tudo isso são códigos, alertas, toques invisíveis para te acordar. E o mais triste, dizia Padre Pio, seria que muitos sentiriam esses sinais e ainda assim iriam ignorar, iriam seguir suas vidas como se nada estivesse acontecendo, iriam preferir o conforto da ilusão ao confronto da verdade. Mas você não. Você está ouvindo. Você está sentindo. Você está sendo chamado. E isso, só isso, já pode ser o começo de tudo novo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Ele alertava também sobre a guerra dentro das igrejas. Sim, não entre religiões, mas dentro das próprias congregações, irmãos contra irmãos, pastores contra pastores, ministérios se corrompendo por vaidade, templos virando empresas, e o espírito sendo expulso pelas programações. Você sente isso? Já entrou num lugar santo e saiu mais vazio? Já viu Deus ser citado, mas não sentido? Pois é, isso não é normal. Isso é o sinal. E você precisa estar preparado para não ser engolido por essa maré. Padre Pio dizia: nos últimos dias, o discernimento será mais precioso que o ouro. E é verdade, porque nem tudo que brilha é luz. Nem todo milagre vem de Deus, nem toda palavra doce é santa. E se você não tiver discernimento, será enganado. E pior, será arrastado. Porque o engano desses tempos não virá com cara de mal. Virá sorrindo, virá carismático, virá cheio de palavras bonitas e promessas rápidas, mas não terá raiz, não terá cruz, não terá verdade. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Se você está com o coração queimando agora, não ignore. É raro sentir isso. É raro viver um momento de lucidez espiritual assim. É raro ser chamado de forma tão clara. E é por isso que o inimigo já está tentando distrair você, com cansaço, com barulho, com dúvidas, porque ele sabe que se você escutar até o fim, algo dentro de você vai despertar. Algo que estava dormente, algo que estava trancado, algo que pode mudar tudo. Não desista agora, não feche esse vídeo, não volte para a rotina como se nada tivesse acontecido, porque esse momento é único, esse chamado é real, essa mensagem é sua. Padre Pio sabia que poucos teriam coragem de ir até o fim, mas também sabia que esses poucos seriam os pilares de uma nova geração de fé. Uma fé que não depende de palco, de status, de aprovação humana. Uma fé que resiste, que sobrevive, que liberta. Essa fé está batendo à sua porta agora. E se você está sentindo seu coração acelerar, como se algo estivesse pressionando o peito, isso não é ansiedade. Isso é o Espírito despertando em você aquilo que o mundo tentou enterrar. Padre Pio dizia que o coração, quando é tocado pela verdade, começa a bater diferente. É como se fosse sacudido de dentro para fora. Uma inquietação santa, uma dor que empurra para a luz.
E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está sendo chamado a sair da escuridão onde se habituou a viver. E a pior escuridão é aquela que parece conforto, mas é prisão. Quantas vezes você se calou para manter a paz? Quantas vezes engoliu a dor para parecer forte? Quantas vezes fingiu estar bem só para não preocupar ninguém? E no fim do dia, se viu sozinho, no escuro, conversando com Deus em silêncio. É com você que Padre Pio falava, com os que carregam o mundo nas costas, mas não encontram ombros onde descansar, com os que acreditam, mas se sentem pequenos demais para que Deus os veja. Mas Ele vê, Ele sempre viu, e Ele está vendo você agora. Ele alertava sobre uma geração que buscaria sinais e milagres, mas rejeitaria o arrependimento. Gente que quer bênçãos, mas não quer transformação. Que quer céu, mas não quer cruz. Que quer conforto, mas não quer confronto. Você percebe isso? A fé virou consumo. O sagrado virou conteúdo. E a verdade foi substituída por frases bonitas que não libertam ninguém. Mas Padre Pio dizia: não existe milagre onde não existe rendição. E talvez seja isso que falta em você. Não mais fé, mas mais entrega. Uma entrega real, dolorosa, rasgada, cheia de confissão e lágrimas verdadeiras. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Agora preste muita atenção. Ele previa dias em que o medo tomaria conta até dos que antes eram firmes. Não medo de guerra, de fome ou de peste, mas medo de estar errado. Medo de ter acreditado numa mentira. Medo de ter vivido décadas inteiras sem ter conhecido a verdadeira presença de Deus. E esse medo paralisa, porque ele não vem de fora. Ele surge quando o coração se dá conta de que foi enganado e aceita que precisa recomeçar do zero. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez esteja entendendo, bem no fundo, que muita coisa precisa ser refeita. E se isso está te esmagando por dentro, saiba, esse é o início da cura. Porque a verdade primeiro fere, depois liberta. Padre Pio dizia que não existe cura sem confronto, que as feridas da alma só são fechadas quando expostas à luz. E essa luz agora está diante de você. Só que ela não força, ela convida, ela chama, ela te observa e aguarda a sua decisão. Ou você continua onde está, ou decide atravessar a dor em direção à libertação. Não há meio termo. Nunca houve. Essa é a escolha. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Agora, imagine algo que ele escreveu e foi proibido de divulgar. Uma visão onde homens bons perderiam tudo da noite para o dia. Não por erro, não por pecado, mas por estarem sendo testados. Uma purificação dolorosa. Um corte profundo que tiraria da vida tudo que era supérfluo, tudo que distraía, tudo que prendia. E muitos desses homens, justos, fiéis, íntegros, cairiam em desespero, porque não entenderiam o processo. Você já passou por isso? Já perdeu coisas boas? Já teve tudo tirado de uma vez, sem explicação? Pois isso não é castigo, é preparação. É Deus separando o que é dele do que é só aparência. E nesse processo, só sobrevive quem entende que a fé verdadeira não é receber. É resistir. É manter o joelho no chão mesmo quando tudo está desmoronando. É olhar para o céu com lágrimas nos olhos e dizer: seja feita a tua vontade. E você consegue dizer isso hoje? Ou ainda está preso à ideia de que Deus só é bom quando tudo dá certo? Padre Pio dizia que o céu se alegra quando encontra alguém que continua crendo. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir,
mesmo em ruínas, porque essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que muda destinos. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. E agora escute com toda a atenção do seu espírito. Padre Pio via o fim de tempos como um fechar de olhos coletivo. Gente caminhando em linha reta para o abismo, sem sequer perceber. E os que tentavam avisar eram calados, ridicularizados, silenciados. Isso está acontecendo. Você percebe? Há uma cegueira espiritual se espalhando, uma incapacidade de sentir, de chorar, de se importar. É como se os corações estivessem sendo cobertos por uma camada de gelo, e esse gelo só derrete com fogo espiritual. Um fogo que consome tudo o que é mentira. Um fogo que queima a superficialidade, que exige verdade até a raiz. E se você sente esse fogo agora, se algo aí dentro está sendo derretido, quebrado, desconstruído, então não pare, continue, sinta, suporte e escolha. Porque essa pode ser a última vez que sua alma ouve esse chamado tão claramente. E se você ignorar, talvez ele se cale. E não porque Deus se afastou, mas porque você escolheu o silêncio. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabia que Padre Pio previa uma geração de crentes cansados? Cansados de palavras, de promessas, de cultos, de campanhas, e que essa exaustão os levaria a um estado perigoso? Um estado de apatia espiritual, onde já não se escandalizam com o pecado, onde já não choram na oração, onde já não se arrepiam ao ouvir o nome de Deus. Esse é o pior estágio, porque a alma não está morta, mas está entorpecida. E quando isso acontece, a pessoa continua existindo, mas sem sentido, sem fome, sem sede, sem clamor. E talvez, só talvez, você esteja assim, e não se culpe por isso, mas também não aceite isso como definitivo, porque o Espírito está soprando agora, tentando reacender o que o tempo apagou. Não é tarde, ainda não, mas vai ser se você adiar, se você adormecer novamente, se você se esconder atrás da rotina mais uma vez. Padre Pio dizia: o tempo é curto e o céu não espera para sempre. Essa é a sua chance, e você sabe disso. Sabe porque está sentindo, porque está tremendo, porque está chorando. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E se você chegou até aqui, entenda que isso não é comum. A maioria já teria desistido, já teria rolado para outro vídeo, já teria se distraído. Mas você não. Você ficou, você escutou, você sentiu. E isso te separa. Isso te torna alvo do céu. Isso te torna especial não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. E não é porque você é forte, é porque você é fraco, mas decidiu permanecer. E isso vale mais que qualquer título, qualquer ministério, qualquer reconhecimento humano. Porque os que permanecem, esses são os que serão selados. Você percebe o que isso significa? Que entre milhões que passam os dias anestesiados pela correria, pela dor e pela dúvida, você foi separado. Separado para ouvir algo que não se ouve todos os dias. Separado para sentir algo que muitos já não sentem mais. Separado para despertar, mesmo que ainda tremendo, mesmo que ainda em ruínas. Padre Pio dizia que o céu não procura perfeição, mas disposição. E o que há agora em você, nesse instante, é disposição.
a vontade de entender, a sede de não voltar a ser o mesmo. E é essa vontade que muda destinos. Não se iluda com o que você vê ao redor. A maioria já desistiu. Vende fé como se fosse mercadoria. Recita orações sem alma. Vai ao templo, mas nunca entra na presença. E o pior, acha que está tudo bem. Acha que é assim mesmo. Acha que Deus não fala mais, mas Ele fala. Ele só não grita. Ele fala com quem silencia por dentro. Com quem fecha a porta, dobra os joelhos e rasga o coração. E talvez, há muito tempo, você não fazia isso. Mas agora, algo te empurrou até aqui. E não foi por acaso. Padre Pio também dizia que Deus esconde os seus sinais em pequenas rachaduras. Num detalhe. Numa lembrança que ressurge, numa música antiga, num verso esquecido, numa dor que não passa. Ele usava essas pequenas brechas para se revelar. E é isso que pode estar acontecendo com você agora. Você achou que era só mais um vídeo. Mas ele te pegou, desmontou tua estrutura, escancarou tuas feridas, porque esse não é só um conteúdo, é uma convocação. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Agora pare. Respire. Sinta. Consegue notar que o ambiente à sua volta mudou? Que seu corpo está reagindo, que seus olhos estão marejados. É disso que se trata. É assim que o céu se move, não com estardalhaço, mas com silêncio que estremece por dentro, com uma presença que só os quebrantados reconhecem, com um sopro que renova os ossos secos. E os seus ossos, há quanto tempo estavam secos? Você se lembra da última vez que sentiu algo puro, algo que não vinha do mundo, mas do alto? Padre Pio dizia que até os santos sofrem silêncios divinos, que até os mais fiéis passam por noites onde Deus parece distante. Mas ele dizia também que é exatamente nessas noites que a alma se alinha com o céu, porque é na ausência que a presença se valoriza. É no vazio que o clamor se torna verdadeiro, e talvez você estava nesse deserto há anos. Carregando a Bíblia sem força, orando sem palavras, esperando sem esperança. Mas agora, algo mudou. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Não ignore o que sente. Não duvide do que está acontecendo aí dentro. Esse incômodo que não te deixa desviar o olhar, esse peso que não passa, é o Espírito te convencendo, te puxando, te revelando verdades que o mundo tentou esconder. Padre Pio avisava: a verdade será jogada ao chão, será pisada, será envergonhada, mas continuará sendo verdade. E você está diante dela agora, sem filtros, sem maquiagem, crua, dura, viva. E é aí que começa a transformação. Não com aplausos, não com euforia, mas com uma alma em pedaços que decide voltar. Que decide, mesmo sangrando, se arrastar de volta ao altar. Que decide abandonar os vícios, as distrações, os falsos amores, para reencontrar o que é eterno. E eterno, meu querido, não é o que dura, é o que permanece mesmo quando tudo se foi. E a presença de Deus é assim. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Ele dizia também que viria um tempo onde os sorrisos seriam treinados, onde até a tristeza seria disfarçada com filtros e frases feitas, onde a dor seria escondida para não parecer fraqueza, mas que os olhos
Os olhos não mentiriam, porque é pelos olhos que a alma grita. E talvez os teus olhos estão fazendo isso agora, pedindo socorro, clamando por algo real, por algo que preencha esse vazio que ninguém entende, que ninguém vê, mas que te consome. E o que vem depois? O que Padre Pio via nas entrelinhas do tempo, um juízo, não aquele final com trono e relâmpago, mas um juízo silencioso, onde Deus começaria a pesar os corações agora, onde os que brincam de fé começariam a cair, onde os que vivem do Espírito seriam elevados sem alarde. E nesse cenário, onde você estaria? Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de se alinhar, ainda dá tempo de dobrar os joelhos e dizer: eu não sei como voltar, mas eu quero. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E se você está ouvindo isso com dor, não fuja. A dor é o lugar onde Deus mais fala, onde Ele mais revela, onde Ele mais age. Porque quem está sem dor não escuta. Mas quem está rasgado, quem está no limite, esse escuta até o sussurro. E é no sussurro que ele se revela. Padre Pio dizia que o céu nunca esteve em silêncio. Nós é que estávamos gritando demais para ouvir. Mas agora, tudo silenciou. Só há você e Deus. E essa palavra, e esse chamado. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você percebe o que está acontecendo aqui? Você está sendo selado. Não por religião, não por aparência, mas por escolha, porque o céu não escolhe os capacitados, ele capacita os quebrados, os falidos, os envergonhados, os que todos desprezaram, e esses se tornam portadores da verdade. Você pode ser um desses, mas precisa responder, precisa agir. Precisa hoje fazer algo que mude a rota, algo que quebre o ciclo, algo que mostre ao inferno que você não será mais um perdido. Padre Pio não viveu para agradar, ele viveu para alertar, para ferir com a verdade, para sacudir com palavras. E foi perseguido por isso, mas não parou, porque sabia que cada alma tocada era um grito a menos no inferno, era um abraço a mais no céu. E agora, você é essa alma, essa história, esse milagre em construção. Não desista, não se esconda, não silencie, porque é agora, é aqui, é você.